Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast no Universo BPM. E hoje trouxe um convidado especial aqui, o Adson, coordenador de auditoria do STJ, veio para conversar com a gente sobre um assunto muito importante, que é transformação digital. Adson, primeiramente, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite, para bater esse papo com a gente e levar mais conhecimento aí para a galera. Legal, Luiz, obrigado. Quero te parabenizar com essa iniciativa, né, tanto do podcast quanto de vídeos, para essas discussões que são tão importantes para a gente em relação a não só a administração pública, mas também ao mercado privado e onde a gente pode trocar essas experiências e construir conhecimento. Eu acredito muito nisso e por isso a gente tem conseguido bons resultados e acredito que também tenho visto nos seus materiais, né, vi algumas coisas que você fez, são muito legais e aí eu acho que a gente pode agregar mais ainda. Com certeza, bacana. E esse sim é um assunto muito relevante porque o pessoal, esse assunto de transformação digital hoje nas organizações virou quase que um mantra. O pessoal quase que se cumprimenta, né? Prazer, transformação digital, como é que você vai? Mas uma característica aqui do nosso público, do nosso canal, é justamente trazer não só conceito. A gente quer trazer experiência prática. Quer mostrar para o pessoal, falar, ó, como é que funciona aí na prática, como é que você conseguiu rodar, porque livro a gente sabe que tem bastante aí para a gente consultar. Então eu quero conversar contigo aqui nesse momento, justamente para que você possa trazer essa sua experiência, quando que você começou a lidar com esse assunto de transformação digital e quando que ele entrou num contexto assim, ó, agora eu tenho que rodar esse negócio. Bom, Luiz, essa parte de transformação digital é bem interessante, que eu já trabalho com ela há um certo tempo e tenho percebido, e não só eu, né, mas quem tem trabalhado muito com isso, que a gente precisa focar em relação aos nossos processos de trabalho. Eu só consigo falar em transformação digital se eu consigo controlar e manter o meu processo de trabalho. De outra forma, fica aquela coisa do tiro no escuro. Eu posso pegar, por exemplo, uma série de ferramentas, como a gente tem visto aí, e eu tenho tido uma grata surpresa, porque elaborei um curso relacionado a ferramentas digitais, onde, dentro desse contexto aí, eu pego o processo de trabalho da pessoa. E a partir do processo de trabalho, as pessoas vão enxergar as melhores oportunidades. Então, quem sabe mais sobre isso é quem está inserido nesse processo de trabalho. Por quê? Porque nesse caso aí, e até pegando um gancho aqui sobre um excelente material que você tem, que está, né, acompanha o Universo BPM, você tem ali que é a parte da transformação dos processos de negócio. Dentro do Canvas, né? Exatamente, em relação ao Canvas, é possível que a gente comece a olhar o quê? Oportunidades, por quê? Eu consigo trabalhar, por exemplo, com parte de risco, consigo trabalhar com a forma de interação, onde por meio seja de indicadores ou os artefatos, né, os produtos que eu tenho dentro do meu processo, eles são disponibilizados por meio de ferramentas digitais. Então, o mais interessante, né, no final das contas, nós já viemos pensando nisso e a ideia hoje, dentro do contexto da própria auditoria, é que essa transformação digital passe primeiro em relação à transformação do processo, onde ali dentro eu vou colocar quais são aqueles pontos onde eles realmente vão transformar, porque senão a gente corre o risco de ter aquela famosa modinha, né? Que é o quê? Eu chego ali e digo assim, agora tudo é inteligência artificial. Agora eu tenho uma série de robôs em relação ao meu negócio, que a gente tem visto, né, alguns lugares aí, e você tem vários eventos em cima disso, sem querer desmerecer ninguém, claro. Mas o foco é esse. Primeiro, eu entendo o meu processo de negócio, aplico ferramentas não necessariamente focadas nisso, né? Mas eu consigo ter uma transformação digital a partir daí. Entendi. Aí é um assunto bem interessante que você falou aqui agora, que são dois pontos. O pessoal pensa que é só eu comprar uma ferramenta, aplicar, colocar lá na organização, na empresa, no órgão público para poder rodar, que vai sair uma transformação digital aí. A verdade é que não é essa, né? E você falou dois pontos importantes aí. Primeiro, são pessoas. A gente está falando de transformação digital, mas que o envolvimento das pessoas dentro desse circuito ele é importantíssimo para que essa engrenagem ela rode. Você falou aí do curso que você fez e que as próprias pessoas interagiram ali automatizando seus processos, porque natureza, elas mesmas conhecem o trabalho delas. Isso. E eu acho que isso é interessante também, que é um primeiro ponto a ser falado, né? Que é a parte de como é que você conseguiu engajar essas pessoas e motivar elas a fazer essa transformação. Okay. A primeira coisa é a oportunidade. Então, dentro dessa oportunidade, cada vez mais na Revolução 4.0, a gente tem uma convergência digital em relação à tecnologia. O problema é a gente, né, tem uma frase que eu escuto muito das pessoas dizer assim, determinada ferramenta virou um fim em si mesmo.
Na verdade, não foi a ferramenta que virou um fim em si mesmo. Nós transformamos a ferramenta para que ela fosse um fim em si mesmo. Por quê? Porque o processo é nosso. Então, nesse contexto aí, dentro do tribunal, a oportunidade foi essa. Trazer as pessoas das unidades, do corpo operacional, tático e estratégico, e dizer o que eu faço, para que eu faço e em que tempo eu faço também. Entendi. Agora eu entendi isso, beleza. Agora vamos colocar essas coisas de forma digital para que eu possa fazer uma automação. Uma coisa, né? Você também é da área de tecnologia. Sim. A gente sempre diz isso. Uma coisa é fazer uma automação do caos. O que você tem? Uma bagunça mais rápida. Agora, quando eu automatizo um processo de negócio que está relativamente maduro e controlado, você tem bons resultados. Então, uma das coisas em relação, por exemplo, ao tribunal, é que nós temos lá um amplo uso, não só da ferramenta digital, mas principalmente a noção em relação ao processo de negócio. Ou seja, a mudança vem das pessoas, ela não vem das máquinas por si só. Uma máquina não necessariamente, né, pode ter alguma exceção aí, alguma coisa, promove uma mudança dentro de um processo. Sim. Quem promove a mudança é quem pensou. O professor Gil Giardelli, não sei se você conhece, sim, é um grande pesquisador e ele fala sobre isso. Ele fala, a inteligência artificial, não é a inteligência artificial que vai tomar os empregos. Quem controla não só a inteligência artificial, mas como a automação dos processos por meio da inteligência do negócio, é que vai ocupar cargos que demandam isso nessa nova realidade que a gente tem. Entendi. Dentro do mercado. Perfeito. Não, assim, e outro ponto, só para fechar a nossa linha de raciocínio, foi a transformação do processo. Tem pessoas que só pegam a ferramenta, vamos instalar, vamos ver se roda e ver o que dá. Não, a gente primeiro tem que melhorar para até mesmo não automatizar o caos. É aquela velha história, né? Pega essa planilha aqui e automatiza para mim. Isso. Você não sabe nem se está funcionando, se é aquilo que você precisa, que história é essa? A gente vê isso diversas vezes. E para o pessoal aqui também, para desmistificar um pouco, que a gente escuta aí no mercado, é justamente o seguinte, poxa, no governo as coisas são mais engessadas, são mais burocráticas. A transformação digital tende a demorar um pouco mais nesse tipo de ambiente. Mas a gente viu que, com o que você está falando aqui, pela experiência que você teve no trabalho que você desenvolveu, que esse trabalho ele fluiu basicamente com uma abordagem nova e com uma concepção diferente ali dos servidores, com a ferramenta correta e um direcionamento correto dentro desse trabalho. Acho que isso que é bacana também. Isso, essa interação ela é muito possível, por quê? Porque a gente vem com a Revolução 4.0, ela está aí. Então ela força as pessoas realmente a começarem a evoluir, vamos dizer assim, ou não só evoluir, mas amadurecer essas ideias, né, e as formas de trabalho. E o serviço público está muito antenado nisso. Então você vê, se você for olhar aí, o governo, né, está com Secretaria de Inovação. Você tem inovação em várias áreas e é uma proposta até em relação ao governo com essa parte aí assim, com uma pegada mais liberal. Sim. E nessa pegada mais liberal você sai daquele formalismo antigo, vamos dizer, onde a gente tem uma burocracia um pouco excessiva talvez, né, e começa a se reestruturar de forma a produzir melhor para a sociedade. Porque no final das contas, eu sempre falo isso, o servidor público ele está para servir, e servir da melhor forma possível. Então não dá mais para que eu fique servindo da forma que era na década de 80. Verdade. Eu estou em outra pegada, né? Nós estamos em outra agora. A auditoria de TI, por exemplo, não faz mais só auditoria, nós fazemos consultoria, coisa que não fazíamos antes. Porque a gente tem que transformar. Então quando você transforma digital, é porque eu também transformei esses processos de negócio, verificando essas oportunidades, esses pontos que a gente precisa melhorar. Para prestar um serviço melhor para o cidadão, afinal de contas, quem paga o nosso salário são vocês, né? São as pessoas, os cidadãos que pagam seus impostos e assim vai. E é bacana porque assim, a gente vê que a transformação digital é uma consequência da mudança da sociedade. Então, por exemplo, o seu filho, o meu filho, já nasce num outro mundo. Então, o serviço que a gente consumia lá atrás, ele já não serve mais para hoje em dia. Hoje ele quer saber se ele pode se cadastrar ali no celular, se ele pode consumir um serviço, consultar um processo ali pela web. Então, a mobilidade, essa transformação, ela já é dessa época, já é dessa geração. E interessante também que essas soluções que foram implementadas lá no tribunal também podem ser replicadas na iniciativa privada, não podem? Não, sem dúvida. Se você tem até uma interação que eu faço no curso sobre um site chamado Will Robots Take My Job, né? Os robôs vão pegar meu emprego. Você digitar lá auditor,
vai dar ali que dentro de 5 anos, né, um período de tempo lá, 94% de chance dessa profissão acabar. Por quê? Se ficar do jeito que está, o tradicional, as coisas realmente, as máquinas, né, as máquinas não são máquinas, mas softwares, eles veem isso daí. Ou seja, a gente tem que ter essa transformação nesse contexto todo para que a gente realmente consiga trabalhar e até aquela nossa concepção, né? E você pode pegar o robô lá, o meu primo, eu gosto de brincar que meu primo lá, o Dr. Watson, da IBM, que é considerado, né, uma grande inteligência artificial. O que ele faz, na verdade? Ele consegue interpretar de forma rápida, assim, uma aprendizagem de máquina, sem dúvida alguma, mas, ainda assim, aquela análise final, né, a nossa interpretação humana, ela sempre vai ser necessária. Mas a gente tem que também pensar diferente, pensar fora da caixa, eu sempre falo isso. Dentro do serviço público ou na iniciativa privada, por isso que serve para os dois, a gente vai sair da caixa e cada vez mais nós vamos trabalhar com times multidisciplinares, por meio de projetos onde cada especialista, né, isso no futuro, claro, cada especialista vai poder entregar um resultado cada vez melhor. O que não quer dizer que tem que ser cada vez mais, quer dizer que tem que ser cada vez melhor. Sim. Vai ser mais útil dentro do contexto de sociedade. Né? E aí nossos filhos estão nessa. E eles vão, né, pegar um caminho já, acredito que bem desbravado por nós. Com certeza. Né? E agora, se a gente vacilar, aí eles vão ter que desbravar um caminho que a gente poderia ter feito. Aqui a gente também entra em outra seara, que a gente vai conversar também em outros momentos sobre novas competências, novas habilidades que precisam ser desenvolvidas para esse mundo 4.0. Eu escutei uma frase muito bacana que fala o seguinte: não quer ser substituído por um robô, então não haja como um robô. Isso. Né? Isso tem uma conotação muito forte aí por trás que a gente tem que se desenvolver. Cara, mas assim, muito esclarecedor, acho que é isso mesmo que a gente está querendo escutar, bater esse tipo de papo para ver que realmente funciona. É tirar ali dos livros, da teoria, que tem muito, mas para falar assim, ó, apliquei, funciona e tem impactado centenas de pessoas, né? Pelo que você tem falado aí nos teus cursos, né? O resultado tem sido muito bacana por conta disso. O tribunal realmente entrou numa vibe mesmo, a gente pode falar assim, de mudança e de modernização, onde cada vez mais agora a responsabilidade vai para o usuário. Então acabou aquela linha que a gente tinha, tecnologia e usuário de negócio. Agora o usuário de negócio está falando também de tecnologia o tempo inteiro, e agora a gente tem que entender em relação agora à modernização de negócio. Entendi. E a gente tem tido um bom resultado em relação a isso, e tenho certeza que junto com esses seus métodos, né, a sua metodologia inovadora do universo BPM ali, a gente pode crescer cada vez mais. Então veja só, você é da iniciativa privada, eu da administração pública, temos coisas que convergem para o interesse que é o interesse da sociedade. Com certeza. E assim, eu acho que não deve haver essa dissociação. Eu escutei de um grande servidor público, quando eu estava fazendo um treinamento no Nordeste, que ele falou justamente o seguinte: ó, a gente precisa aqui no serviço público ter essa mentalidade de iniciativa privada e fazer esse casamento. Ele falou no sentido de acelerar mais as coisas, tornar mais célere algumas coisas, não se ater. Lógico que tem normativas, tem normas que a gente tem que se ater, não tem jeito de fugir. Claro. Mas existem formas, e aí você foi exemplo claro disso daqui, que existem formas de se transformar buscando uma forma legal, uma forma engajadora e que motive todas as pessoas. Acho que é basicamente isso. Queria agradecer aqui a sua presença aqui, Watson. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que quer realmente entrar nesse mundo de transformação. Mas é isso. O que você tem a dizer aí para nossa galera? Bom, eu tenho uma frase que eu carrego ela comigo e eu sempre falo, seja em curso ou palestras que eu dou. Nós temos uma escolha, né? Uma escolha que é o seguinte: nós podemos fazer a diferença ou não fazer nenhuma diferença. E isso está nas nossas mãos. Então, por meio de uma atitude, a gente pode realmente escolher. Eu escolhi, sinceramente, fazer a diferença onde eu atuar. E aí, o que eu deixo para vocês é isso. Qual é a escolha? É fazer a diferença ou fazer nenhuma diferença? Essa é a minha mensagem para vocês. Espero que a gente se encontre outras vezes para trocar ideia, que realmente foi muito legal. Com certeza. O canal aqui vai estar sempre aberto para você. A gente vai estar distribuindo alguns materiais. Te convido depois a contribuir com artigos, vídeos, claro, aprofundar mais nesse assunto que não dá para a gente falar aqui em pouco tempo, né? Galera, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo de transformação hoje, fornecido aqui pelo Universo BPM, em parceria com o nosso grande convidado, o Adson. E espero que a gente se encontre nos próximos podcasts. Vamos deixar aqui todos os links
que a gente conversou aqui de referência para que você possa se aprofundar um pouco mais. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários dúvidas, perguntas, interação. Ela é muito importante para que a gente possa bater esse papo e estar estendendo isso até você. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Um abraço.